Uma dúvida que muita gente tem e que eu acabo recebendo cotidianamente é a seguinte: Pablo, a língua que nós falamos é português ou brasileiro? Afinal de contas, essa língua veio de Portugal, mas já faz muito tempo. Por que nós não chamamos de brasileiro? Afinal de contas, somos brasileiros, estamos no Brasil, por que não falamos o brasileiro? Eu vou responder a esta pergunta neste vídeo, então assista tudinho até o fim e já aproveita para esmagar o like e fazer a sua inscrição neste momento. Qual é a diferença entre falar português, brasileiro, ou existiria uma terceira nomenclatura para que nós pudéssemos nomear a língua que nós falamos? Se nós pensarmos nos aspectos históricos, a língua portuguesa veio do latim. Então, por que é que nós não dizemos que falamos latim? Bem, porque o latim já é uma língua morta, ninguém mais fala o latim. O que aconteceu é que essas línguas latim, que era falada pelos romanos, se dividiu em vários romanços ou romances, as chamadas línguas românicas. Românicas porque vieram desse romance, né, dessa infiltração da língua romana em relação às outras línguas que existiam. E desses romances surgiram várias línguas que nós temos hoje. Você veja o português, o espanhol, o romeno, né? Não é à toa que romeno tem a mesma raiz de Roma e romance. Pois é, o português, vindo do latim, se estabeleceu, em primeiro lugar, na Península Ibérica, lá naquela região em que você tem Portugal e Espanha. Mas acontece que o tempo fez com que se transformasse na língua principal da região do Condado Portucalense, de Portugal. Então, essa língua que se formou lá é o português. Veio para o Brasil e foi para as demais colônias de Portugal. Essa era a língua do colonizador. Portanto, nós recebemos uma língua que já estava mais ou menos pronta. Aqui no Brasil, esse romance do português acabou se fundindo com as línguas indígenas que nós tínhamos aqui, Tupi, Guarani e tantas outras. Nós tivemos aqui também influência das línguas de matriz africana, principalmente o Banto. Também houve, por causa das imigrações, outros contatos. Nós tivemos uma influência francesa, influência posteriormente italiana, depois, com a globalização, a influência da língua inglesa e tudo mais. Isso tudo formou aquela matriz linguística que nós utilizamos no Brasil, certo? Beleza, mas nós continuamos chamando isso de português? Sim, continuamos chamando isso de português. Existe uma razão para tal. Apesar de nós termos modificado muito da pronúncia, do ritmo de fala e alguns vocábulos que nós utilizamos, não foi suficiente para descaracterizar o eixo principal da língua, que é o português. Então é por isso que quando nós vamos falar na língua falada no Brasil, nós vamos falar ainda assim em português. Porém, existe, por causa dos estudos linguísticos, existe uma diferenciação. Hoje, nós não dizemos que o português é apenas uma língua. Nós dizemos que existem, no mínimo, 2 registros do português. E aí sim nós falamos em português europeu e português brasileiro. Certamente poderíamos falar em um português africano, mas aí você precisaria pegar país por país em vez de pensar apenas no continente. No caso do português europeu, nós pensamos. Então, quando você tiver que responder que língua se fala no Brasil, língua portuguesa ou português brasileiro, certo? E é essa noção que nós precisamos ter de acordo com os conhecimentos linguísticos. Tá aí, respondi a uma pergunta que era dúvida de muita gente. Se você curtiu, deixa o seu comentário com a sua próxima pergunta para eu responder. Também quero que você
deixe o seu like e faça inscrição no canal para não perder os nossos vídeos que saem todos os dias. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiros!